Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nós iremos conversar sobre gestão de tempo alavancada, né? Como é que a gente faz para se tornar uma máquina de execução. E estarei notando por que as metodologias comuns de gestão de tempo não funcionam por tanto tempo, não funcionam no longo prazo, né? A gente faz por uma semana, 2 semanas e abandona logo depois. Bora falar um pouco mais sobre isso também, tá certo? Se você não me conhece, eu sou o Lucas Maciel, sou um marido, pai, empresário e atleta. E a existência desse canal se dá por uma simples razão: ajudar empreendedores, ajudar empresários a alcançar uma vida de sucesso integral. Não meramente uma vida de sucesso financeiro, para que eles consigam ter técnicas de negócios, por gerir o tempo bem para conseguir trabalhar mais, trabalhar melhor, ser mais produtivo, entregar mais resultado, mas principalmente ganhar tempo para dedicar às coisas que realmente importam, tá certo? Esse é o nosso objetivo, documentar essa jornada e mostrar como eu vou fazendo isso enquanto ensino isso para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente se perguntar de fato, quando a gente quer investigar esse tema, é o seguinte: se vocês tiverem ouvido o show da Maria Cecília, que ela está falando bem pertinho aqui, minha filha, minha recém-nascida, tá bom? Quando que gerir o próprio tempo surge como um problema real nas nossas vidas? Pare para se perguntar isso de fato, certo? Quando que a gestão de tempo surge como um problema real nas nossas vidas? Pensa um pouquinho na tua história. Vale a pena pausar esse vídeo para pensar um pouco. Quero que você realmente procure isso. E olhando para minha própria história, eu encontrei isso lá mais ou menos no início da vida adulta, fim da adolescência, início da vida adulta, lá para os 16 aos 18 anos de idade, foi quando, cara, eu preciso decidir muito bem o que eu vou fazer com o meu tempo. Até então, as coisas meio que eram decididas por mim, entendeu? A escola me dizia o que fazer, e eu só ia fazendo, e tinha prazo de trabalho, e eu só obedecia nessas coisas, e no meu tempo livre eu fazia o que eu queria. A gestão do tempo real começou a se tornar um problema um pouco mais velho, entre os 16 e 18 anos de idade. E quando a gente se dá conta desse problema, ele aparece numa equação como se fosse uma balança entre dois elementos, certo? Que é basicamente, do lado esquerdo, coisas que são agradáveis, satisfatórias, recompensadoras agora, e coisas que são tudo isso depois, mas são desagradáveis agora. Um exemplo bem idiota. Imagina que estamos nós dois aqui, sentados, frente a frente, eu falo: sujeito, João, Maria, vamos fazer o seguinte desafio. Vou botar uma torta de limão, a melhor torta de limão do mundo. Sei lá, caríssima. Que se faz lá em Dubai, certo? Aqui na nossa frente. Se você não comê-la durante 3 horas, se você conseguir resistir durante 3 horas, eu vou te dar equivalente a 10 vezes o valor dessa torta em dinheiro. Tá certo? Aí você pode comprar essa torta, você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Então, o que se articulou aqui diante de nós? Que problema surgiu diante de nós? O problema de ou eu pego uma fatia logo e me deleito, né, e me satisfaço, o que comparado à minha recompensa futura é muito pior, muito menor. O que é melhor? Pegar uma fatia dessa torta, até comer ela inteira, ou receber 10 vezes o valor dessa torta, poder comprar 5 tortas dessas e ainda sobrar dinheiro para fazer outras coisas. E se a gente parar para prestar atenção, no fim das contas, a maior parte dos problemas de gestão de tempo que não são sustentados, as pessoas que não conseguem sustentar os seus esforços em rotinas específicas por muito tempo, é porque elas não conseguem ver esse prêmio futuro. Elas só veem esse prêmio atual, certo? É um problema principalmente de imaginário. Elas não conseguem conceber onde o sacrifício atual pode levá-las, no fim das contas. Elas não têm clareza. Muitas vezes porque elas não conviveram com pessoas que alcançaram aqueles resultados maiores. Elas não têm materialidade de pessoas próximas delas que têm um caminho para alcançar aquilo. Elas estão meio perdidas. Então o dilema para elas surge da seguinte maneira: ou eu tenho aqui, essa torta agora, ou eu tenho uma coisa que eu vou passar 3 horas passando fome e não sei o que eu vou ganhar no fim das contas, porque eu não sei nem se isso existe e se isso vai dar certo. Dessa maneira, evidentemente, é melhor comer a torta agora. E é nessa situação que a maior parte das pessoas se encontram no problema de gestão de tempo, né? E se vocês forem parar para prestar atenção, cara, a nossa história, a gente viu isso 1000 vezes, né? Época de colégio, época de faculdade, o pessoal que tirava nota alta. Cara, o trabalho que dá se tu ficar tirando 10 o tempo inteiro é muito grande. Rotina de estudo séria, etc. Uma série de sacrifícios. A pessoa sacrifica um pouco de vida social, sacrifica um pouco de tempo livre, para quê? Para estudar de forma consistente, né? Mesma coisa uma pessoa que passa no concurso, mesma coisa uma pessoa que mete um shape foda, mesma coisa uma pessoa que busca prosperar financeiramente de forma honesta.
A jornada é permeada de sacrifícios, porque ela tem uma visão no longo prazo. E aqui eu quero dar a primeira lição para vocês, certo? Quando a gente decide empreender, quando a gente decide alcançar coisas na nossa vida que não é todo mundo que alcança, necessariamente existe ali um coeficiente de risco. Não é garantia que nem anda torta. Tipo assim, ou tu começa a torta agora, ou tu espera 3 horas e vai ganhar o valor de 10 tortas. Não existe garantia. Não existe garantia. Mas o prêmio realmente é maior. E você pode aumentar alto e muito a probabilidade disso estar certo e você ter um prêmio muito maior no fim das contas. Certo? Tem como a gente fazer isso. Mas há risco. A gente precisa aprender a lidar com risco, aprender a lidar com desconhecido. Se sentir desconfortável nessa situação. Esse é, tipo assim, o coração do empreendedor é isso aí. Entendeu? É operar tranquilamente, com jogo de cintura, no meio dessas coisas imprevisíveis. Tá bom? E procurar reunir o máximo de técnicas, o máximo de certeza para fazer as coisas certas. O sucesso deixa rastros. Certos resultados são causados por uma sequência de ações. Eu enchi essa garrafa aqui. O que é que eu precisei fazer? Eu precisei ir lá e encher no bebedouro. Mas antes, se eu não pagasse conta de água, eu ia ter água em casa, não ia encher isso aqui. O que eu preciso para pagar a conta de água? Eu preciso de dinheiro. Se eu não estivesse trabalhando, eu não conseguia pagar a conta de água, não teria isso aqui. Então, o sucesso deixa rastros. A gente precisa rastrear para os caras que tiveram sucesso o que eles precisaram fazer para alcançar aquilo ali. As pessoas erram muito aqui. Elas pegam os rastros, elas pegam as etapas da jornada com pessoas que não alcançaram nada. Necessariamente elas vão se frustrar. Necessariamente. Certo? Quando a gente para prestar atenção, as pessoas que diante desse dilema que eu acabei de apresentar sistematicamente escolhem as coisas mais agradáveis agora, é porque elas não estão dispostas a abraçar os sacrifícios da jornada. E o que está por trás da psicologia delas? Eu enumerei aqui 5 coisas que eu percebo. Primeiro, vício em distração. São pessoas que procuram preencher cada tempo livre delas com alguma distraçãozinha, alguma bobeirinha. Checando rede social. Então, cara, presta atenção. Tem muita gente, cara. Eu lembro na época de faculdade. Às vezes o tema se tornava chato, a pessoa estava olhando o celular. Tipo assim, não estava olhando nada. Estava só scrollando, ver se apareceu alguma coisa. Que massa, interessante, um memezinho para a pessoa dar uma risada. Entendeu? A pessoa está no elevador, aqui, a pessoa está no sinal vermelho, né? Viciada em distração. Viciada em sair de si e ficar à espera de alguma coisa que vai excitá-la sensorialmente, né? Que vídeo engraçado. Que coisa engraçada, que coisa triste, né? Oh, meu Deus, um acidente de moto, aquelas coisas de rede social, né? Para chamar muita nossa atenção. Segundo elemento, viciadas em atividades de recompensa imediata. É jogo, pornografia, é comida, qualquer coisa do gênero. Coisas que representam recompensa imediata. Passar a noite inteira, sexta-feira e o fim de semana inteiro maratonando série, binge watching, né? Porque ela quer uma recompensa imediata. Novamente, é a torta agora, entendeu? Ela só quer a torta agora. Ela quer a torta agora, não vê o que pode ser feito no futuro. Se a gente pega um exemplo bem idiota mesmo. Em um ano tem 52 fins de semana, certo? Se a gente compara, isso aí tu calcula em horas depois, mas considerando que cada fim de semana tem 48 horas, calcula 48 vezes 52, não sei quanto tá. Certo? Dá uma cacetada de horas, certamente. Dá mais de 520 horas, né? Dá mais de 1000 horas, na verdade. São 24, né? Enfim, o que a gente tem que prestar atenção? Se a gente pegasse esse tempo de sexta, sábado e domingo, finzinho de sexta, sábado e domingo, em vez de passar o dia inteiro assistindo série, e a gente dedicasse essas horas, por exemplo, para aprender o idioma, cara, em um ano, você teria alcançado um bom nível de fluência em um idioma totalmente novo. Em um ano, você teria progredido razoavelmente na arte marcial. Em um ano, você teria crescido em domínio intelectual sobre um tema muito relevante para você que te permita se posicionar profissionalmente melhor, ou te permita ter mais clareza na sua vida cotidiana. Melhorar, crescer em virtudes. Te permitiria ter um físico melhor. Cara, tantas coisas de muito mais valor poderiam ser alcançadas se você conseguisse alocar esse tempo em outro lugar. Mas como você está viciado em coisas de recompensa imediata, você só pensa na torta agora. Você perde todo esse tempo para viver pequenas vidinhas que morrem ali. Pequenas vidinhas que só são gostosas naquele momento. É aquele fim de semana que você está ali assistindo angustiado porque vai acabar e você vai voltar para a semana. Né? É aquela ideia, construir uma vida
da qual você não queira escapar, na qual a cada tempo livre que você tem, a cada segundo, você quer injetar esses segundos livres a execução, a realização, a concretização do seu plano de vida, certo? Inclusive, esse aqui é um dos melhores vídeos do canal, na minha opinião, certo? Assista mesmo. Terceiro problema, crenças de sabotagem. O que são crenças de sabotagem? Muitas pessoas, pessoal, travam no que diz respeito à gestão de tempo, à rotina, porque elas têm crenças de sabotagem lá no fundo da cabeça delas. Exemplo, não sou suficientemente inteligente para isso. Eu tenho medo de desagradar. Vender é chato, vendedor é chato. Muitas vezes eu vi, por exemplo, a gente tocando o time comercial dos negócios, das empresas, e alguns vendedores não performavam. Não quebrava a objeção direito, não dizia o preço com segurança, não conseguia isolar as objeções, não conseguia negociar. Cara, várias habilidades ali do processo de vendas ele não conseguia fazer. Cara, ele tinha um processo, ele tinha técnica, ele conseguia fazer bem no roleplay, né, no ensaio do script, mas na hora H não fazia. Né? E a gente ia investigando, bicho, por que isso não está funcionando? Existia uma crença sabotadora, uma crença de sabotagem na cabeça dele, que era o quê? Vendedor é chato, eu estou sendo inconveniente, estou sendo chato. Isso travava ele completamente. Coisa que ele ouvia em casa muitas vezes. Cara, é muito frequente. Várias crenças de sabotagem que entraram na nossa cabeça e impedem a gente de viver a rotina que a gente gostaria de viver. Pais. Nossos pais. Veja a experiência dos nossos pais, dos pais de vocês muitas vezes. Trabalhavam o dia inteiro, chegava em casa, era televisão. Né? Era jogar no computador. Era ficar no telefone fofogando com todo mundo. Então parecia que o trabalho era horrível e o tempo livre da pessoa, eu vou fazer o que eu quiser. Crença sabotadora. O tempo livre, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Não é que você não vai fazer o que você não quer. Não é que você vai fazer o que você não quer. É que você tem que entender que você quer coisas maiores. Que você pode querer coisas maiores e que te recompensam e te realizam muito mais humanamente falando. Entendeu? Então, crenças de sabotagem. Né? Quarto elemento, ausência de visão. O cara não tem uma visão clara do que ele quer da vida. Uma pessoa que não tem uma visão clara, ela não tem para onde ir. Ela está à deriva. São aquelas pessoas que ficam esperando a direção da sociedade. São as pessoas que, por exemplo, chegou lá no ensino médio, o que é que todo mundo faz aqui no Brasil depois de acabar o ensino médio? Vai estar na faculdade para me formar e trabalhar. É o que todo mundo faz. Quando eu acabei o ensino médio, eu decidi empreender. Passei 2 anos empreendendo. Toda a minha família achou que eu estava perdendo tempo do caramba, né, que eu ia ser um fracassado por causa disso. Eu demorei 2 anos a mais para entrar na faculdade. Eu lembro quando eu estava no meio da faculdade, teve um jantar na casa da minha família. Eu estudava nutrição, estava no quarto período, eu acho. E uma familiar minha comentou assim, poxa, eu tenho pena do Lucas, ele demorou muito para começar, está atrasado na vida. Espero que quando ele sair ele consiga um emprego. Tá? Eu vi isso assim, eu falei, cara, é complicado, né? Eu entendo. Só que o que é que as pessoas não enxergavam é que havia uma visão ali. Eu estava conseguindo alguma coisa. Só que aquilo estava fora do repertório de consciência delas, do horizonte de consciência delas. Por quê? Porque eu estava sempre buscando novas referências, sempre buscando aprender com pessoas maiores, sempre buscando expandir os limites daquilo que eu via como possível e como impossível, como realizável e como não realizável. Quando eu dizia, por exemplo, e eu não falo essas coisas como papo motivacional, eu falo de verdade. Quando eu dizia para o meu avô que, por exemplo, eu quero ser um grande empresário. Eu quero fazer múltiplos milhões. Eu quero impactar a vida de muitas pessoas. Vezes ele me dizia assim, Lucas, isso aí é coisa de 1 em 1 milhão. Isso aí é coisa de sorte. São pessoas que nasceram em famílias de empresários, são pessoas que foram beneficiadas com grandes oportunidades, com contatos, com rede de contatos muito influente. E ele tinha uma descrença diante disso. Né? Eu tinha uma visão muito clara. Resultado, eu fiz meu primeiro 1 milhão aos 24 anos de idade. O episódio que eu falei da faculdade, eu tinha uns 22 anos, 21, 22 anos de idade, mais ou menos. 2 anos depois eu teria feito esse resultado aí. Tá certo? Enfim, a gente precisa de uma visão clara. Uma das coisas mais importantes que existe. Lucas, não sei construir a visão para mim mesmo. Assiste o vídeo do Plano de Vida. Recomendei ele lá no minuto 10 e 22. Assiste esse vídeo, de verdade, ele é muito importante. Tá bom? E o último elemento, motivação extrínseca. Ao fim e ao cabo, as pessoas que não conseguem se manter atidas
entrelaçadas com a rotina séria para progredir na própria vida são pessoas que estão meramente motivadas por motivações extrínsecas. São motivações que duram pouco tempo, entendeu? O que é uma motivação extrínseca? É uma motivação externa, que não é muito significativa para aquelas pessoas. Perde sentido rápido com o passar do tempo. Por exemplo, cara, eu quero fazer isso aqui para ficar bem na visão dos meus pais, para ficar bem na visão dos meus pares, dos meus colegas, dos meus professores, dos meus superiores dentro da empresa. Quero fazer isso porque eu quero recompensa específica. Eu quero fazer isso aqui porque eu quero buscar uma promoção no trabalho, porque eu quero ganhar um aumento. Então, enfim, são esses 5 elementos que fazem com que as pessoas não consigam priorizar recompensas futuras muito maiores e que te realizam humanamente de forma muito mais profunda do que essas recompensas imediatas. Tá bom? E aqui a gente entra no nosso próximo ponto, que é uma coisa interessante. A maioria das pessoas vive no estado de dispersão, né? Uma quantidade menor dessas pessoas consegue se impor uma vida de esforços em campos que lhe agradam, né? Então, pessoas que gostam de treinar, por exemplo, que elas gostam genuinamente de treinar, motivação intrínseca, elas gostam, elas se realizam naquilo ali. Cara, eu amo treinar. Eu sou uma dessas pessoas, eu amo treinar, né? Tem dia que eu treino 15 vezes por semana. Eu amo treinar, entendeu? E pra mim isso é fácil. E tem pessoas que, aqueles caras da Smart Fit bombado pra caralho, usando esteroide, suplemento pra caramba, shape foda e tal, faz um sucesso no shape, mas tipo assim, no trabalho o cara não vai pra frente, não progride, né? Na vida espiritual o cara não vai pra frente, no tempo com a família, na intimidade com a família, na dedicação à família ele não vai pra frente, na vida espiritual ele não vai pra frente. Ou então aqueles caras que são viciados em trabalho, workaholics, e que gostam de fato do trabalho, não é motivação extrínseca, o cara não quer dinheiro. Não, cara, ele gosta do trabalho mesmo, ele gosta de trabalhar, ele gosta do mundo do trabalho, entendeu? Daquela correria de resolver as coisas, resolver os problemas, ligações, lidar com o funcionário, ele gosta daquilo. Quando ele chega em casa, diminui o ritmo, ele não se dá bem, entendeu? Existem um número menor de pessoas que conseguem se impor uma vida de esforços em campos que eles são gostosos, que lhe agradam, né? Mas mesmo assim, no resto, continuam sendo medíocres. Eles abandonam rápido, né? Progridem de forma monstruosa, eu gosto dessa imagem. É o cara que progride na vida de forma monstruosa, de forma anômala. Então ele tem partes extremamente hipertrofiadas. Então o braço do cara, tipo assim, é um trabalho dele, um bração gigante, 50 de braço e tal. E as pernas do cara que é tipo assim, poxa, vida familiar, vida espiritual, vida de estudos. Tudo atrofiado, tudo fraquinho, vira aqueles monstros, tudo pequenininho, com bração gigante. Vira uma vida monstruosa. Uma vida monstruosa de fato. E nesse cenário, a gestão de tempo começa a fazer muito mais sentido. Vocês percebem que a gestão de tempo, na cabeça das pessoas, é uma coisa muito rasa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Diferente do que aquela música nos diz, a gente não tem todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo, nós não temos todo o tempo do mundo. Na verdade, se a gente fosse plenamente honesto, eu não sei nem se eu chego até o fim desse dia de hoje. Certo? A gente tem que ser plenamente honesto. E o que torna a gestão de tempo algo crucial? 3 pontos. Concretizar os objetivos da nossa vida, que é o quê? Cara, o que eu quero conquistar versus os obstáculos que me atrapalham. Aquilo com que eu tenho que negociar, que eu tenho que lidar no dia a dia para fazer com que meus objetivos se concretizem. Entendeu? Então a vida ela se dá nessa equação, esse primeiro ponto aqui, concretizar seus objetivos de vida. Existe o elemento de imposição, de autoria, no qual você é autor da própria vida, você pega o seu tempo, você pega as suas circunstâncias e vai utilizando a sua inteligência para moldá-las a favor da construção daquilo que você quer para a sua vida, da construção da sua biografia. E do outro lado, existem elementos que se impõem desde fora e vão te atrapalhando, né? Por exemplo, doença, imprevisto no trabalho, uma batida. Cara, todo tipo de coisa que simplesmente vai surgindo, às vezes você não queria, às vezes você não planejava e acontece. Entendeu? Então, o primeiro ponto é isso. A gestão de tempo serve para que a gente concretize os nossos objetivos de vida. E segundo ponto, segundo pilar, é a percepção de que não há tempo disponível, tempo suficiente para que a gente faça tudo. Eu não tenho tempo de estudar todos os temas do mundo, por mais que eu goste de várias coisas. Eu não tenho tempo para fazer todos os esportes, por mais que eu goste de vários esportes. Eu não tenho tempo para tudo. Então eu preciso de foco e priorização. Coisa que muitas pessoas não têm, não sabem focar e não sabem priorizar. Certo? Elas ficam sempre divididas em tudo e fica tudo raso, entendeu? Uma coisa muito, muito ampla, mas rasa. Terceiro, corresponder à sua vocação.
A gestão de tempo é a ferramenta para que a gente corresponda plenamente à nossa vocação. Aquilo que nós esperamos de nós, aquilo que nós queremos na nossa vida e principalmente aquilo que Deus nos fez para ser. Que a gente consiga desdobrar e extrair o máximo dos nossos talentos para que a gente seja, no fim das contas, aquilo que Deus nos fez para ser. Certo? E eu trouxe alguns exemplos sobre a concretude da utilidade da gestão de tempo. Como que isso surge de maneiras que a gente geralmente não presta atenção. Aqui um exemplo. Resultados oscilantes do negócio. Muito frequente, eu atendo consultorias com meus alunos, meus clientes. A gente vê o negócio dele oscilando resultado para caramba, oscilando faturamento, oscilando resultado como um todo. E a gente, para analisar, ele não tem rotina de geração de leads. Para quem não sabe, leads são pessoas interessadas em seus serviços e produtos. E se ele não tem uma rotina de geração de leads, ele não tem perenidade de conversão, né? Não tem perenidade de conversão. É um exemplo bem bobo para deixar isso aqui bem óbvio para vocês. Imagina que você é um designer, certo? A cada 10 pessoas que buscam você, 5 recebem o orçamento. E a cada 5 pessoas que recebem o orçamento, 2,5 compram. Então você tem 50% de conversões nos 2 pontos. 50% das pessoas que buscam você recebem orçamento. 50% das pessoas que recebem orçamento compram de você. Entendeu? Então, com base nisso e o dado do ticket médio, cara, em média, quantas pessoas gastam comigo? Sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. A gente calcula o objetivo financeiro que a gente tem para a empresa, de faturamento, por exemplo. Então, cara, eu quero faturar R$10.000, meu ticket médio é R$2.000, eu preciso de 5 vendas por mês. Se eu preciso de 5 vendas por mês, a gente vai desdobrando para cima. No contrário, né? Se eu preciso de 5 vendas, eu preciso de 10 orçamentos apresentados. E se eu preciso de 10 orçamentos apresentados, eu preciso de 20 pessoas procurando. A gente precisa de uma rotina para gerar esses 20, uma rotina para gerar esses 10 orçamentos. Certo? E, por consequência, diante dessa realidade de resultados oscilantes, o negócio que ele faz? Ele trabalha muito e aumenta o resultado. O cara se enche de trabalho e aumenta o resultado. Mas ele não sabe de onde esse resultado está vindo. Ele só sabe que ele está fazendo muita coisa o dia inteiro. Está falando com o cliente, está fazendo conteúdo, está fazendo não sei o que, está mandando mensagem. E o resultado aumenta, mas ele não sabe de onde vem. Daí, de repente, o resultado dá uma melhorada, ele dá uma relaxada, trabalha menos, o resultado cai e ele não sabe o porquê. E ele atrela o resultado mais ao volume de trabalho do que a tarefas específicas. Isso é um problema de gestão de tempo. Ele não está sabendo alocar o tempo nas atividades alavancadas, que geram maior resultado para ele. Segundo exemplo, negócio estagnado há muito tempo. O cara não está lá com o mesmo negócio, cobrando sempre a mesma coisa, tudo estagnado há muito tempo. Ele não tem um trabalho de otimização de oferta e precificação, né? E porque ele não dedica tempo a isso, ele vai ficar sempre trabalhando muito por pouco. Nunca vai conseguir cobrar mais caro, nunca vai conseguir trabalhar um pouco menos para dedicar mais tempo a treinar, dedicar mais tempo à família, dedicar mais tempo à prática da religião, por exemplo. Por quê? Porque ele não procura se aperfeiçoar na sua própria profissão. Tanto nas técnicas da profissão, quanto nas técnicas de negócio que regem a sua profissão. Como é que eu faço para me posicionar melhor? Como é que eu faço para precificar melhor? Como é que eu faço para fazer melhores ofertas? Como é que eu faço para meus clientes comprarem mais vezes de mim? Como é que eu faço para mais clientes comprarem de mim? Assim por diante. E a gente pode estender isso aí para praticamente tudo, né? O cara que dedica pouco tempo à família, cara, eu queria passar mais tempo com os meus filhos. Mas ele não constrói um não negociável para passar mais tempo com a família dele. Por quê? Porque ele nunca prioriza. Ele sempre se justifica, cara, eu não tenho tempo agora. Sempre tem alguma correria no trabalho, alguma urgência. Mas daqui a 6 meses eu vou conseguir. Só que esses 6 meses nunca chegam. E daqui a pouco você morre e você não conseguiu viver com a sua família. Entendeu? Tudo isso é problema de gestão de tempo, sobre alocação estratégica do próprio tempo. E em que cenário as pessoas buscam a gestão de tempo? É um cenário meio infantil mesmo, né? É diante de uma sensação difusa, as pessoas em geral, uma sensação difusa de produtividade. Elas olham pro dia delas, eu acho que estou sendo meio produtivo, negócio, sei lá, aquelas menininhas que estão fazendo vestibular de Enem e tal, vestibular para medicina. E esse pessoal que começa a trabalhar, precisa ser produtivo. Tem uma sensação difusa de improdutividade, porque ela vê que mexe muito no celular, tem os hábitos meio ruins, acho que eu podia ser mais produtiva, ela pensa. Elas percebem que tem gente fazendo mais e alcançando mais que elas, e elas gostariam de desfrutar dos mesmos resultados. Isso é motivação extrínseca. Entendeu? Não existe motivação intrínseca, não existe sentido profundo para ela, ela só quer porque os outros têm também. Entendeu? Não tem uma motivação profunda interior. E as ferramentas comuns não perduram aqui nesse cenário. Você tem a árvore, que é o tempo.
certo? Você tem a serra, que são as ferramentas de gestão de tempo e alocação estratégica do próprio tempo, mas você não sabe o que quer fazer com as árvores. Então, cara, não sei se eu quero fazer uma mesa, se eu quero fazer uns estantes, se eu quero fazer, sei lá, esse crucifixozinho, não sabe. Então, no fim das contas, do que adianta serrar? Ela para de usar as ferramentas de gestão de tempo, entendeu? E é melhor continuar vivendo no automático nesse cenário, porque é muito mais fácil ser bom no que ele é natural, no que ele é espontâneo, ser bom no que você já gosta, continuar sendo medíocre no resto, ficar triste por isso, mas tudo bem. Pelo menos é mais gostoso e as preocupações do dia a dia são anestesiadas com as distrações e os prazeres imediatos que você busca, né? E aqui a gente entra na nossa última etapa. O que eu chamo de gestão de tempo alavancada, certo? Então, ao longo de todos esses anos, atendendo consultorias, atendendo meus alunos, vivendo como empresário e ajudando os empresários em relação à rotina deles, percebi que existem 4 elementos básicos que precisam ser trabalhados e que alavancam o resultado. Qual que é a ideia de uma alavanca? Imagina uma porta, certo? A porta está aqui, a maçaneta. Você fechar a porta na maçaneta é muito fácil de movimentar, né? É fácil, ela é leve. Tenta fechar uma porta na base dela, sem ser na maçaneta, no lado contrário, com o dedão. Assim, cara, é muito difícil, é pesada. A alavanca está contra você, não está a seu favor, entendeu? Mas quando você vem para cá, fica mais fácil. É essa a ideia. A gente botar na nossa gestão de tempo elementos que vão tornar tudo mais fácil, porque você vai estar atacando os lugares certos. Qual o primeiro elemento? O itinerário de conquista de virtudes. Para que a gente consiga gerir bem o próprio tempo, de forma estratégica, no longo prazo, a gente precisa desses 4 elementos. E o primeiro de todos, o itinerário de conquista de virtudes. Não existe gestão de tempo de forma sustentável, pessoal, sem o itinerário de conquista de virtudes. Exemplo, a virtude da fortaleza e o cansaço. Muitas vezes, a gente chega ali no fim do dia, do trabalho, cansado, esgotado, tudo que a gente quer é sentar e ver televisão. Mas você vê que poderia, sei lá, assistir 1 hora de um curso. Poderia fazer meia hora de uma leitura. Poderia sentar para progredir na construção da nova oferta, no estudo sobre precificação, nos estudos específicos sobre o seu negócio. Mas você não faz isso, porque você está cansado. Mas estando cansado, você não vai descansar, você vai fazer qualquer outra coisa. Você vai se distrair. Você vai buscar uma recompensa imediata, meio que como uma compensação afetiva pelo dia árduo que você teve. Aí você vai ficar preso nessa roda dos ratos, né? E é engraçado essa questão da fortaleza, porque eu não sei se você já jogou, mas eu fui viciado em jogo por muitos anos. Não jogo aposta, jogo mesmo, jogo online. E, cara, eu lembro que às vezes eu chegava da escola, do colégio, cansado, passei o dia inteiro, dia de prova, etc, bicho. Eu dormiria, sei lá, 8 horas da noite. Eu chegava, sei lá, 7h30, 7 horas em casa. Conseguia até 1, 2 horas da manhã jogando sem parar. Só parava pra comer rapidinho aqui jogando LOL, jogando qualquer coisa. Heimerdinger top, tancando tudo, mestre. Entendeu? E é foda, cara. É foda. Pra certas coisas a gente tem uma grande fortaleza, uma grande capacidade de enfrentar o cansaço, mas pra outras não. Por quê? Porque a gente não tem visão. Porque a gente não tem motivação intrínseca. Porque a gente tem uma série de crenças limitantes. Porque a gente está viciado em distração. Porque a gente está viciado em recompensa imediata. Se a gente não cresce em virtudes, a gestão de tempo ela não entra na gente, ela não fica na gente. Não existe a razão de gerir bem o próprio tempo. Entendeu? Tem exemplo de várias outras virtudes, mas esse aqui basta. Segundo ponto, hierarquia clara de deveres. Falei um pouco antes o exemplo do pai, que gostaria de passar mais tempo com a família, com os filhos, mas ainda não há tempo. Daqui a 2 aninhos eu vou dar um gás no trabalho e vai chegar esse momento. Aí o cara morre no meio do caminho, entendeu? Para que a gestão de tempo seja bem feita, qual que é a ideia de gestão de tempo que eu falei antes? A gente tem tempo finito, mas a gente não tem tempo infinito. Então a gente tem que priorizar as coisas importantes agora, porque é o que a gente tem hoje, entendeu? A gente não pode se dedicar monstruosamente ao trabalho ou se dedicar monstruosamente ao treino e deixar de lado coisas que são muito importantes, senão a gente vai virar aquela coisa monstruosa que eu falei. Do braço muito hipertrofiado, o braço do trabalho e as pernas, por exemplo, da vida familiar, da vida espiritual, dos seus estudos, todos atrofiados e fracos. Existe hierarquia muito clara de deveres. Pô, tá aqui a Deus, a nossa vida espiritual acima de tudo, está aqui a nossa família, a dedicação à nossa família, está aqui o nosso trabalho e assim por diante. Existe uma ordem, certo?
e sempre que essa ordem é desrespeitada, a nossa vida não fica bem. A nossa vida não fica bem de fato. A gente não está sendo exatamente aquilo que a gente deveria fazer. Ser, que a gente foi feito para ser. Certo? Terceiro ponto, matriz de alavancagem. O que é uma matriz de alavancagem, Lucas? É quando você se põe um problema que atividades hoje podem ser delegadas, automatizadas, para que você ganhe esse tempo de volta e o aloque em atividades que dão mais retorno. Então, se a gente para prestar atenção na distribuição do nosso tempo ao longo dos dias e das semanas e dos meses e dos anos, a gente vai perceber que existem tarefas que são baratas, existem tarefas que têm cada vez um valor mais caro em si mesmas, entendeu? Então, o primeiro grande esforço nosso é tirar tempo de distrações e atividades que, sei lá, custam R$0 e nos dão nada, entendeu? E a gente vai ocupando com tarefas que são mais caras. Pô, tira essa distração, bota uma leitura, tira essa distração, bota um trabalho de oferta, tira essa distração, bota um trabalho de marketing, tira essa distração, bota um trabalho de divulgação, tira essa distração, bota um tempo dedicado à sua família. Isso aqui já vai melhorando. Você vai alavancando melhor o seu tempo para as coisas que realmente importam. Outra coisa, tu passa muito tempo fazendo feira, tu passa muito tempo cozinhando comida. Cara, não seria muito mais barato tu contratar alguém para fazer isso aí, recuperar esse tempo e dedicar no seu negócio, que você consegue fazer esse dinheiro muito mais rápido? Calcula quanto é que você ganha por hora, entendeu? Você vai perceber que para que a gente ganhe dinheiro, a gente precisa gastar dinheiro. Sempre. Para que a gente gaste esse dinheiro contratando essas pessoas, compre nosso tempo de volta, e com o nosso tempo a gente consegue dobrar e triplicar os esforços naquilo que gera mais resultado. Entendeu? Enfim, isso é uma matriz de alavancagem, resumida. E por último, utilização de inteligência artificial. Certo? A inteligência artificial é como se fosse uma secretária ultra inteligente que lembra todos os seus critérios de rotina e te ajuda a montar uma rotina dos meus imprevistos. Então, eu eduquei minha inteligência artificial para que ela me ajudasse a decidir as coisas do meu dia em cima da hora quando as coisas vão acontecendo. Eu disse para ela todos os horários de missa que eu vou, os tempos de deslocamento que eu tenho para a missa, para o trabalho, para o treino, para essas coisas, para casa. Quais são os não negociáveis da minha rotina, né? Quais são as atividades que ela pode reduzir quando eu tenho muita coisa para fazer. Então, cara, tu pode reduzir o tempo de treino daqui para cá, tu pode reduzir o tempo de leitura, tu pode reduzir não sei o quê. Eu vou alimentando ela com os afazeres que eu tenho pendentes, qual que é o prazo deles. E aí eu vou só falando, cara, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? São tal hora do dia, eu já fiz tal e deixei de fazer tal coisa. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que dá para fazer hoje ainda? E ela vai me ajudando, entendeu? Me ajudando num nível muito mais profundo do que geralmente uma secretária comum faria. E simplesmente te lembrar do que você tem para fazer, certo? E marcar os seus horários. Então, pessoal, fundamentalmente, isto é o que faz a gente ser produtivo, a gente virar uma máquina de execução, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Em setembro vai ter uma novidade sobre esse tema de gestão de tempo alavancada, tá ok? Se você não me conhece ainda lá no Instagram, siga. A maior parte do meu conteúdo tá por lá, @lucasmaciel. Vou botar aqui embaixo, beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta aí o que você achou dele, o que você gostaria de ver mais por aqui, beleza? Tamo junto, a Forja não para. Valeu!